Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos, feliz ao vê-los novamente. Hoje, na nossa lição de hoje, a lição 12, até Davi do fim. Nosso texto base está em Eclesiastes 12, de 1 a 8. Vamos orar então, irmãos, pedindo a graça de Deus sobre todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este dia maravilhoso, pelo frio, pelo calor, pelas tuas bênçãos, Senhor, que chegam até nós. Pai bondoso, abre nossos corações e nossas mentes, Senhor. Proteja todas as famílias, protege, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Ilumina os nossos governantes, ilumina todos os povos, Senhor. Que o teu amor, que uma centelha da tua bondade esteja no coração de cada um. Graças te damos e te pedimos iluminação para a aula de hoje, Senhor. Abre nossas mentes e nossos corações para que a tua palavra seja de acordo com a tua vontade, boa, perfeita. Graças te damos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ler a passagem bíblica de nosso estudo de hoje, que é a velhice. Está em Eclesiastes 12, de 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, e te levantares a voz às aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como ora era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, irmãos, a nossa lição de hoje, ela é a seguinte reflexão. Para a maioria das pessoas, a velhice é vista como um tempo muito difícil, em que se vivencia em demasia enfermidade, solidão, cansaço físico e mental, dentre outras limitações. Embora isso seja verdadeiro, a velhice pode também ser um tempo de descanso e paz, desde que comecemos a trabalhar para isto com antecedência. Irmãos, qual é o princípio bíblico? O princípio bíblico é estar sempre em Deus. O princípio bíblico é como achar alegria no envelhecer. No versículo de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, ele nos diz o seguinte. Aliás, é 9 aqui. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e receie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, agradam os teus olhos, mas sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Irmãos, o que Deus fala para nós? Que nós temos que nos adequar a cada fase da vida. Cada fase da vida tem a sua beleza. Nós não podemos ficar em busca da juventude eterna. Muitas vezes as pessoas se desgostam, têm problemas, porque elas correm atrás de uma juventude eterna. Por quê? Porque Deus fala que nós temos que nos adaptar. Nós temos que viver cada momento da nossa vida e viver bem cada momento da nossa vida. Porque tudo é vaidade. Nós vamos embora. Aqui eu coloquei se adequar a cada fase da vida versus eterna juventude e imposição da sociedade. Quando a gente liga a televisão, a gente vê uma coisa muito interessante. Não sei se os irmãos são como eu, meu marido não gosta, mas eu gosto muito de assistir as propagandas. Eu gosto de analisar as propagandas. Não sei se os irmãos repararam
que quando aparece bebida, cerveja, bebida alcoólica, sempre mostra festa, sempre mostra só jovens. Uma praia maravilhosa que só tem jovens bonitos, ninguém tem barriguinha, todo mundo bonitinho, não tem criança, são só jovens. Agora, quando fala de plano de saúde, remédios, vitaminas, só colocam idosos. E sempre incentivando, olha, para você ter mais energia, para você fazer mais isso, para você fazer mais aquilo. Será que nós precisamos fazer tudo isso mesmo? Ah, porque as mulheres têm que se embonecar, têm que... Gente, fica fazendo plástica a vida inteira. Buscar uma juventude que não existe. Isso traz alguns agravantes. A nossa revista coloca também alguns problemas sociais. Então, a realidade da sociedade. Aqui a revista coloca só como os dias de hoje, mas a gente procurando bem na Bíblia, a gente vai ver que desde o princípio dos tempos, estes problemas existem com relação aos idosos. Em geral, os idosos são arrimo de família. Em geral, eles são vítimas de violência dentro da própria família. Eles entram em depressão, têm doenças psicossomáticas e doenças crônicas, como AVCs e derrames que provocam demência, Alzheimer e uma série de outras coisas. Então, são doenças crônicas e doenças psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas são o quê? Que você vai guardando as coisas e acaba explodindo no seu corpo, no seu organismo. A nossa revista coloca que muitos idosos, que parece que uma boa parte dos suicídios são tentativas de idosos. Por quê? Porque são jogados às traças, são relegados, são largados pelas famílias, que depois que ele cumpriu o seu papel como arrimo, ele é deixado de lado, ele não tem mais serventia. Ah, mas isso é a sociedade capitalista? Não, a comunista também, a socialista, e desde o princípio dos tempos. Quando eu estudei história, eu estudei a sociedade romana, nós aprendemos um pouquinho sobre o direito romano. O direito, as leis, elas têm 3 objetivos. Primeiro, educar uma sociedade. Segundo, preservar o direito do cidadão. E terceiro, punir as infrações. Então, quando uma lei é colocada, é porque a sociedade já está daquele jeito. Nós temos os mandamentos bíblicos, os 10 mandamentos, que eles são um resumo de tudo que a humanidade precisaria fazer para viver bem. Os 10 mandamentos, nós temos um 4º mandamento. Vocês lembram do 4º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Então, o 4º mandamento é honrar o pai e mãe. Se Deus colocou isso, é porque isso não estava sendo feito. Porque se você não honra o teu pai, tua mãe e aqueles que te geraram, que estão do teu lado, como você vai honrar o teu Pai Celeste? Nós vemos isso na aula passada, na parábola do filho pródigo. O filho exige do pai seus bens, o pai divide, dá os seus bens. O filho que fica afronta o pai, e ao mesmo tempo esse filho que sai também afronta, porque ele vai embora, larga tudo, deixa o pai num desespero. E o pai vai todo dia na estrada ver o seu filho. Nós não temos doenças, nada, mas quem garante que com o tempo não ficaria doente esse pai? Mas não vamos na história do ser, porque o ser não existe. Então, o que nós vamos ter na parábola do filho pródigo? O pai, ele faz a divisão dos bens. Hoje em dia, os pais muitas vezes sustentam a família do filho, porque não quer ver o filho comendo bolota. E às vezes nossos filhos precisam comer as bolotas junto com os porcos. Infelizmente precisam. Precisamos aprender a falar não. Deus é bom conosco, Ele espera o nosso retorno, mas Ele deixa a gente pastar se a gente quer. Então, essas coisas nós temos que ver, que a Bíblia nos ensina isso. Então, nós não podemos tentar salvaguardar os filhos e todas as coisas, eles têm que dar as cabeçadas deles também. Somos vítimas de violência, idosos são muito vítimas de violência, assim como crianças, violência doméstica principalmente, não só em termos de agressão física, mas de palavras. Nada magoa mais a gente do que a palavra torta de um filho.
é um punhal no coração. São coisas miúdas, mas isso vai minando a nossa saúde. Se cumpríssemos os mandamentos, como a Bíblia nos propõe, todas essas coisas seriam eliminadas. O amor que a gente tanto prega para o próximo, nós vemos apenas o samaritano como nosso próximo. Nós não vemos o quem está na nossa casa como próximo. A gente acha que o próximo é aquele que a gente não vê. Ele também é o nosso próximo, mas mais próximo é aqueles que estão em casa. Nós temos um grande exemplo em Jesus. Aliás, Jesus é o mestre dos mestres. E ele dá um exemplo maravilhoso. Quando eu era pequena e li aquela passagem que Jesus na cruz olha para o seu discípulo e fala: filho, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho, eu ficava pensando, por quê? Por que Jesus fez isso? Quando a gente estuda um pouco os costumes da época, a gente vê uma coisa. Maria ia ficar viúva. E como diz Paulo, em Coríntios, viúvas verdadeiras, aquelas que não têm filhos. Ah, mas a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Certo, não se esqueçam, Tiago foi morto. Tiago, irmão de Jesus, foi morto. O único dos discípulos de Jesus que não teve uma morte de martírio foi João. O que Jesus faz? Entrega Maria para que João tome conta dela, porque ele seria mais longevo. Ele não deixou sua mãe amíngua como uma viúva que ia ficar na porta do templo mendigando. Porque as viúvas ficavam assim. As viúvas, verdadeiramente viúvas, ficavam assim. Que não tinham filhos, não tinham filhos homens que tomassem conta. Então Jesus mostrou para nós tudo o que nós deveríamos fazer. E nós não fazemos, irmãos. Nós temos amor com os outros de fora e às vezes não temos amor com os nossos de casa. É uma dura realidade. Uma vez nós assistimos um programa, meu marido e eu, que mostrava a criançadinha indo para a escolinha e depois as pessoas de idade num asilo. Meu marido olhou para mim e falou: que triste. Começamos a vida numa instituição e terminamos a vida numa instituição. Não é o propósito de Deus, irmãos. Sinceramente, não era o propósito de Deus. Então aqui nós ficamos uma reflexão. Como nós podemos ter uma vida feliz? Criar nossos filhos dentro da palavra. Orientar ao máximo os nossos filhos dentro da palavra. Buscar sempre estar na palavra de Deus. Buscar conforto na palavra de Deus. Nos conformarmos com o nosso tempo na terra e sabermos que um dia vamos ao nosso Pai Celeste. Agradeço a todos e até domingo que vem, se Deus quiser.